Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma teleaula do curso de Gestão Financeira. Se você não é aluno do curso de Gestão Financeira, pode ficar aqui com a gente, mas é específico para o aluno de Gestão Financeira essa aula. E o tema da nossa aula é de contas a pagar e contas a receber. A gente vai trabalhar agora conceitos estratégicos, uma linha de visão, uma linha de raciocínio estratégica sobre como a gente faz a gestão das contas a pagar e contas a receber. A gente não vai fazer aquela abordagem que é mais técnica, no sentido de como fazer as anotações, né? Como fazer as notações das entradas, das saídas. A gente não vai trabalhar esse aspecto, a gente vai trabalhar o aspecto estratégico de contas a pagar e contas a receber. Então a gente dá sequência naquele conteúdo que a gente já está vindo ali do módulo de administração de recursos financeiros com o professor Marcelo dos Santos, análise de índices, a gente dá sequência nesse conteúdo para a gente ir navegar e entrar mais a fundo neste mar, ok? Vamos ao objetivo da nossa aula e a gente segue após o objetivo. Estabelecer práticas de administração de contas a pagar e a receber no contexto organizacional. Vamos lá, pessoal, vamos ao nosso conteúdo. Gerir uma empresa, vocês acham que é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, uma tarefa não tão complicada? Qual a visão de vocês? Como que vocês pensam que é a gestão de uma empresa, ser responsável por uma empresa? Se você pensar um pouquinho mais criticamente, refletir um pouquinho mais com mais calma, você vai ver que tem muitas perguntas, muitas incógnitas que você deve lidar, muitos problemas que você deve lidar. Só pensando na criação de uma empresa, que já é um problema grande, e quando a empresa começa a rodar, quando ela já está ali, nasceu, está rodando, já está em alguns anos de vida, né, alguns meses de vida, e você vai percebendo que aquelas perguntas iniciais elas vão se multiplicar, elas vão aumentar num nível assim estratosférico, muitas dúvidas vão surgir. Como que eu contrato, como que eu demito, quanto que eu preciso de recurso no meu caixa, quais são as linhas de financiamento que eu posso utilizar, quais são as linhas de investimento que eu preciso utilizar para aplicar os recursos disponíveis do meu caixa, quais são as implicações que o governo imprime sobre a empresa. Enfim, são milhares de perguntas que vão surgindo e que muitas vezes vão lá no supetão para ser resolvidas, né? De uma hora para outra você tem que resolver. Isso é um desafio da gestão empresarial. Então, a gestão financeira, ela vai também estar dentro desse bojo. A empresa é uma coisa só. O departamento financeiro é um departamento, é um órgão, vamos pensar em um órgão no corpo, né? O departamento financeiro é um dos órgãos dentro desse corpo que está cumprindo com o mesmo objetivo, de manter o corpo vivo. Então, normalmente é associado ao coração. A gestão financeira é associada ao coração, porque o coração ele é responsável por bombear o recurso que nos mantém vivo, que é o nosso sangue. Então, o dinheiro é o sangue, quem bombeia esse sangue é o departamento financeiro. Veja que lindinho, nosso coraçãozinho, departamento financeiro. Show de bola. É o nosso foco. Então, nós somos aí talvez um dos órgãos aí mais importantes do corpo. Há controvérsias, né? Cada departamento vai puxar a sardinha para o seu. No nosso caso, gestão financeira é o coração da empresa e o mais importante
é o nosso departamento, tá bom? Vamos seguir. Bom, esse contexto de perguntas, né, que eu já falei para vocês, e o que gera problema na nossa empresa? É o contexto dos fatores internos e fatores externos. Como fatores internos, é tudo aquilo que acontece no microambiente organizacional. Quer dizer, tudo que envolve o modelo de gestão, os planejamentos, os recursos disponíveis, a política de utilização desses recursos, as técnicas especializadas, o uso de tecnologia, tudo aquilo que diz respeito ao processo interno da empresa. Isso aqui vai afetar o desempenho da empresa. Não só o que acontece dentro da empresa, mas o que acontece fora da empresa também. A situação econômica nacional, setorial e a concorrência vão imprimir aqui, vão nos obrigar muitas vezes a adotar tecnologias que a gente não queria adotar, mas a concorrência já adotou, eles já estão com um processo melhor, mais estruturado que o nosso, então nos faz usar recursos que a gente não gostaria de utilizar naquele momento. Regulamentação fiscal, ambiental, legal, a gente já teve aí aula de meio ambiente, já tivemos uma aula de microeconomia, você já consegue entender esse contexto externo à empresa que afeta a gestão. Então, tudo aquilo que acontece no mercado externo também vai ter um certo grau de interferência na gestão da empresa. Entender os conceitos, as técnicas e as práticas apresentando neste contexto permitirá você se familiarizar com as atividades e as decisões que cabem ao administrador financeiro. Então a gente começa a entender o porquê que a gente precisa estudar as finanças. Como a maioria das decisões empresariais é medida em termos financeiros, olha aqui, ó, todas as decisões empresariais, a maior parte delas é em termos financeiros, quer dizer, está tendo rentabilidade, qual o grau de desempenho, qual o retorno sobre o ativo, qual é o nosso grau de endividamento, são os índices financeiros que vocês trabalharam na aula passada. O administrador financeiro representa um papel central nessa operação. Ele é central, mas ele não é único, ele não é o dono de todas as coisas, ok? Ele também não é o ser indispensável. Mas todas as áreas, elas vão se alimentar e apresentar informações para o departamento financeiro para a gente conseguir fazer os nossos registros, os controles e controlar principalmente a movimentação de caixa. Então, todos os departamentos, seja a contabilidade, o marketing, o departamento operacional, né, a expedição, o sistema de informação, todos os departamentos, de uma forma ou de outra, até o RH, ele vai precisar do departamento financeiro, ele vai se relacionar com o departamento financeiro. Porque o conjunto de atribuições desse administrador, ele vai focar justamente no gerenciamento das atividades financeiras de organizações de qualquer tipo. Ela pode ser uma organização financeira ou não, um banco ou uma indústria, ela pode ser privada ou pública, ela pode ser de qualquer porte, ela pode ser com ou sem fins lucrativos. Professor, que estranho, uma empresa sem fins lucrativos, ela precisa desse controle também das finanças, ela precisa desse rigor? Sim, ela precisa prestar contas, ela precisa fazer também o seu balanço, ela precisa dar conta à sociedade, ela precisa dar conta aos órgãos que estão supervisionando a sua atuação, então ela vai precisar da gestão financeira para fazer isso. A questão do lucro também é fundamental. Uma ONG ela precisa de lucro, por quê? Porque o lucro é o resultado adicional que pode ser incrementado nas ações da ONG. Então, quer um novo investimento, quer uma nova ação, é através do lucro que você consegue fazer isso. Se você só empata as contas, só consegue receita suficiente para pagar as contas, você nunca vai conseguir dar um passo maior do que aquele que você já tem dado. As atividades elas vão estar centradas em planejamento, concessão de crédito, avaliação de propostas de grandes desembolsos, ou seja, saídas de caixa, a captação de fundos, que foi tema do semestre passado, os calouros vão ver futuramente. Tudo isso para
financiar as operações da empresa. Então, nada do que o departamento financeiro está fazendo é algo estanque, é algo que está centrado, está focado na atividade empresarial. Se não há um objetivo, se aquele recurso financeiro ele não cumpre, ele não está direcionado à atividade empresarial, a gente vai questionar. Mas para que você precisa desse dinheiro? Por que dessa quantia? Vai trazer quanto de retorno para a empresa? A gente sempre vai questionar. E fala assim, pô, cara, você é chato pra caramba, só fica falando em dinheiro, só dinheiro. Mas esse é o objetivo. O objetivo da empresa é gerar lucro, é gerar dinheiro, é gerar retorno. Então, nós somos as pessoas que talvez entendam um pouquinho mais a função da empresa, que é gerar receitas. O administrador financeiro ele vai ter um grande foco no fluxo de caixa. Vocês terão ou vão ter um módulo específico falando sobre administração de fluxos de caixa, né, de capital de giro. Porque é no caixa que a gente consegue definir e manter a empresa solvente. O que é solvente? É a capacidade de pagamento que a empresa possui, de honrar as dívidas. Se ela tem saldo disponível, positivo ou negativo. É através do caixa que a gente consegue fazer essa visualização e planejar as nossas ações. E aí a gente vai entrar naquela questão que é o do regime de caixa. O que é o regime de caixa? A gente tem dois sistemas de contabilizar as nossas movimentações financeiras. Um é pelo regime contábil, regime de competência, a qual eu fiz uma compra, a compra vai ser paga daqui 60 dias. No registro contábil, na competência, eu já tenho lá a validação, eu já tenho o registro daquela dívida. Ok? Eu já tenho aquele apontamento lá que eu tenho uma dívida nesse valor e eu tive uma entrada de uma mercadoria no mesmo valor. Então já acontece ali, já se realiza para o balanço da empresa. Agora, para o fluxo de caixa, nada aconteceu. Você comprou, mas não pagou, não teve desembolso. Então esse é o regime de caixa. Quer dizer, só registra quando de fato o dinheiro se movimenta. Se o dinheiro não se movimentou, não tem nenhum registro a ser feito. Ah, tem o planejamento lá de você pagar futuramente aquela dívida? Ok, mas para o caixa, no fluxo de caixa não aconteceu nada. Ok? Então esse é o foco da gestão financeira. É o caixa e o regime de contabilização de relação é o fluxo de caixa. Dentro da estrutura do departamento financeiro, a gente tem uma divisão entre atividades que são relacionadas à tesouraria e à controladoria. A controladoria vai ter um viés mais contábil, de planejamento, de controle e análise das operações de investimento. Já a tesouraria, ela já vai ter uma função mais operacional, no sentido de cuidar de todo o planejamento e as movimentações dos recursos financeiros que estão acontecendo naquele momento. Então a gente tem tudo isso aqui é o departamento financeiro. Às vezes mais organizado, às vezes menos organizado, mas tudo isso aqui é o departamento financeiro. Cada empresa pode definir aí o agrupamento, a sua estrutura hierárquica dentro do departamento, ou pode não ter nenhuma estrutura. Você pode ser o contas a pagar, o contas a receber, você pode ser a tesouraria, você pode ser o cara do orçamento, você pode ser o cara do controle, você pode ser tudo. Ok? Isso vai variar de porte para porte de empresa. Mas quando a gente está tendo uma visão de organização, de administração, então a gente precisa entender como que é uma organização assim correta. Qual seria o ideal de uma organização? Por que tanta segmentação? Por que tanta divisão entre o setor? Porque à medida que a empresa cresce, o volume de informações ele também cresce. A complexidade de lidar com essas informações
aumenta. Então, é necessário segmentar. Então, você vai dividindo as tarefas para que você tenha maior eficiência no controle das contas. E para que tudo isso? Justamente pela questão do lucro. Mas não só o lucro, mas de aumentar a riqueza, o valor da empresa. Não adianta você ter ali receitas que brilhem os nossos olhos, mas quando na verdade essa receita ela não gera, ela não aumenta a riqueza da empresa. Ela não faz a empresa ser mais reconhecida, mais sólida. É um resultado de curto prazo. Ações pontuais, você vai lá, muda a estrutura de custo da empresa, resolve o problema naquele momento, manda um monte de gente embora, resolve o problema da folha de pagamento, de altos desembolsos que a empresa tinha, mas e aí? Quem vai fazer aquele trabalho? Quem vai fazer aquelas tarefas na perfeição que faziam anteriormente? Vai ter que contratar ou vai subcontratar, vai terceirizar? Você vai mudar a estrutura da empresa, vai criar um impacto muito negativo e aí a empresa, ao longo do tempo, toda aquela riqueza, aquele valor que ela acumulou aqui, valor financeiro que ela acumulou naquele momento presente, no futuro ele vai se esvaecendo, vai perdendo e, na verdade, aquela ação ela trouxe um resultado de curto prazo e ao longo do tempo a empresa perdeu o valor de mercado. Então as ações dos administradores elas precisam ser muito bem pensadas, muito bem elaboradas, porque pode trazer um resultado de lucro no curto prazo e no final você não gerou riqueza para a empresa. E o objetivo é a maximização do valor de mercado da empresa. A empresa precisa valer mais, ela precisa ser mais bem vista no mercado, pela concorrência e pelos seus clientes, pelos seus fornecedores. Isso vai aumentar a riqueza da empresa. Então é diferente de simplesmente ter faturamento. E como que a gente maximiza esse valor da empresa? Como que a gente pode fazer melhor uso do capital? A gente precisa de técnicas, a gente precisa de conceitos, a gente precisa de estudos, a gente precisa de experiência de mercado, a gente precisa de vivência, juntar tudo isso para a gente gerir esse recurso que é escasso. Dá uma olhada na imagem que eu coloquei aqui, você aqui perto de um riacho, a terra aqui seca, né, toda aerada, né, e um riacho aqui passando. Você entende que esse riacho ele já veio para cá, ele já esteve nessa etapa. Isso quer dizer, é um recurso escasso, a água é finita, assim como o dinheiro também é finito. Então, se a gente não lida direito com esse dinheiro, se a gente não lida direito com esse recurso, o que acontece? A empresa não agrega riqueza, ela não maximiza seu valor e ela só degringola, ela só vai perder a sua capacidade de produção, a sua capacidade de se manter viva no mercado. Bom, a gente já entendeu que a administração eficiente do caixa, que a gente também chama das disponibilidades, aquilo que está disponível, vai levar a essa maximização. Se a gente usa de forma correta os recursos que são escassos, a gente vai conseguir fazer melhor proveito, a gente vai ter a eficiência acontecendo e a gente consegue progredir. O tesoureiro, que é o cara lá que está mais ligado com as funções das movimentações diárias, ele tem como as principais contas que vão movimentar o fluxo de caixa, o contas a pagar, o contas a receber e o seu estoque. Nessa aula a gente vai ter foco no contas a pagar e contas a receber. Aqui eu não vou perder muito tempo com isso, porque aqui ele só vai explicar uma breve definição das atividades realizadas dentro do departamento, né? Então, são as principais atividades, contas a pagar e contas a receber, é o nosso foco, a gente vai dar mais ênfase posteriormente, mas a gente vai seguir, tá? Isso aqui fica mais a nível de contexto para vocês estudarem posteriormente, tá? As principais atividades envolvidas dentro da tesouraria, como já dito, né? Uma repetição desse conteúdo, contas a pagar e contas a receber, mas temos a administração do fluxo de caixa, a captação de recursos financeiros, que também vai ser tema do nosso curso.
Todas essas operações elas são interdependentes, ou seja, elas estão amarradas umas nas outras. Então, cada uma dessas informações elas vão progredir e contribuir para formar uma nova informação dentro da empresa. Então, elas são interdependentes. Elas vão ajudar a construir melhores decisões financeiras sobre a empresa. Então, o volume de contas a pagar vai definir o quanto de que eu preciso ter em caixa disponível. O volume de contas a receber vai definir o quanto que a gente vai ter de disponibilidade em um determinado período. O caixa, ele é uma ferramenta que apesar de você falar assim, quanto mais dinheiro, melhor, tem que tomar cuidado, porque ele é um ativo não lucrativo. O que quer dizer isso? O dinheiro parado lá na sua gaveta, na gaveta do caixa, lá numa caixa registradora, ele está exposto à perda de valor ao longo do tempo por causa da inflação. A inflação está corroendo silenciosamente esse dinheiro. Então isso não pode acontecer, esse dinheiro não pode ficar parado ali por muito tempo. Ele precisa ser movimentado. Mas coloco lá no banco, está em uma conta corrente. Tá, se essa conta corrente ela não é uma conta que te remunera pelo período que o dinheiro fica parado, você está perdendo dinheiro. Então o caixa ele precisa ser cuidado com atenção para que esse recurso que está disponível, que você fala assim, eu tenho dinheiro para pagar todo mundo. Legal, mas não é o momento de pagar, você tem ainda alguns dias de pagar, e se esse dinheiro ficar parado, o que está acontecendo? Você está tendo uma perda de oportunidade de investimento. Assim, o objetivo do tesoureiro é minimizar, ao invés de ampliar, assim, você pode pensar, quanto mais dinheiro, melhor, mas pelo contrário, o tesoureiro ele pensa em minimizar a quantia que a empresa precisa manter no caixa, na condução das atividades do negócio, as atividades que são ali dentro do contexto normal, e dispor de caixa suficiente para obter algum desconto nos pagamentos, né, de antecipação, manter o seu próprio crédito, você vai dar crédito para os seus clientes, e atender necessidades inesperadas. Então, você não tem que ter muito dinheiro no caixa, você tem que ter o suficiente. E aí, qual é o suficiente? Como deduzir esse suficiente? Presta atenção. Razões para a gente manter dinheiro. Um saldo que deva cobrir aquilo que é pertinente às operações cotidianas, as transações que estão acontecendo cotidianamente na empresa. Então, a gente vai ter que observar os volumes financeiros, as operações, as datas de vencimento, as datas de recebimento, para a gente definir qual é o valor que abrange essas transações. Um saldo médio em conta corrente. Pelo relacionamento bancário, muitas vezes o banco exige que seja mantida um saldo médio, médio em conta corrente, como uma contrapartida dos serviços financeiros. Então, é aquela coisa do relacionamento bancário, quanto mais você usa o serviço do banco, mais o benefício o banco te dá. Então, é aquela contrapartida que o banco acaba te convidando a deixar um saldo disponível lá, porque o banco está fazendo dinheiro em cima do seu dinheiro, ok? Um saldo para precaução, né? São aquelas situações imprevistas. Mas quanto que eu tenho que ter de situação imprevista? Aí está um dos problemas. É salutar, ou seja, é saudável manter uma quantia de reserva para flutuações aleatórias. A gente tem situações de sazonalidade, quer dizer, você trabalha em uma sorveteria, sua empresa é uma sorveteria. Então, no inverno você vai vender menos sorvete. Então, o seu caixa tem que estar pronto para isso. Porque, apesar de vender menos sorvete, você tem as contas fixas ali acontecendo do mesmo jeito. Então, você tem que estar pronto para isso. E o saldo para especulação, ou seja, aproveitar oportunidades. A gente tem aqui um saldão aqui de matéria-prima que você usa. Você pode aproveitar, mas você precisa ter dinheiro para fazer a negociação e aproveitar essas oportunidades de caixa. As vantagens de manter esse saldo suficiente de liquidez imediata, ou seja, que a gente pode utilizar de imediato, a gente não tem um tempo longo para usá-lo. A gente tem poder de barganha,
esse saldo em caixa, ele valoriza o nosso índice de liquidez corrente e liquidez seca. Vocês já viram isso na aula anterior, qual o benefício de ter esse índice positivo. Aproveita oportunidades de negócio, as promoções especiais e estar preparado para enfrentar situações emergenciais, contingenciais. Quanto que a gente tem que manter de transação, de saldo médio, mais precaução e saldo para especulação? Boa pergunta. Cada empresa vai ter a sua especificidade. Cada empresa tem o seu contexto, cada empresa tem aquilo que força ela a ter mais ou menos dinheiro em caixa para esses itens. Podem ter outros itens? Pode. Isso aqui é um construto teórico que vai nos dar uma forma de pensar, ok? Não engessa. Você pode ter outros problemas que são generalizados, que podem ser generalizados, mas o valor, a quantidade exata, somente a experiência do gestor financeiro lidando com o problema é que ele vai conseguir definir esse volume adequado. Para a gente ir para o intervalo, quero deixar essa imagem para vocês aqui na tela. Tem um link aqui, eu queria perguntar para vocês, comprar à vista ou comprar a prazo? Qual é a melhor situação? O que vocês acham? Comprar à vista ou comprar a prazo? Tem esse link aqui do Google Forms que vocês podem acessar para responder, ou vocês podem usar o leitor de QR Code para também responder e ir para o formulário. A gente vai para um breve intervalo, 2 minutinhos para beber água e a gente volta comentando essa pesquisa, ok?
E aí, pessoal, comprar à vista ou comprar a prazo, qual a melhor situação? Eu vou abrir daqui a pouco o resultado para ver aí da enquete, mas por enquanto deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, né? Vamos ver o que está pegando aqui no chat. Oi, boa noite, tá aqui a Leiliane, a Silvia, a Jaqueline, a Priscila, boa noite para todo mundo. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Pergunta do grupo de WhatsApp e tal. A Tayla pergunta, né, se o controller é sempre um contador. Na verdade, na verdade, assim, pode ser um gestor financeiro com a função de controller. Em alguns aspectos pode, mas se a empresa estiver aqui, dependendo do porte da empresa, ela vai ter que assinar os balanços, ela vai precisar passar por um processo de auditoria e quem faz os balanços patrimoniais, quem assina os balanços patrimoniais é apenas um contador. Então, não poderia ser um gestor financeiro assinando um balanço financeiro, ok? Então, o controller normalmente deve ser um contador, ok? Todo controller necessariamente é um contador? Não, não necessariamente. Para trabalhar no controller, não necessariamente precisa ser um contador, mas para assinar os relatórios, as demonstrações financeiras, aí sim precisa que seja um contador. Então, tem alguém formado em contabilidade e precisa assinar esses relatórios. A Priscila disse que na empresa que ela tinha, nenhum dos dois controles eram contadores, mas pode ser gestor financeiro também. Neste caso, esse gestor financeiro ele também precisa ter o registro de atividade profissional. Então, ele tem que estar registrado no CRA, o Conselho Regional de Administração, para poder exercer a sua função sem que a empresa sofra nenhuma penalidade, ok? Então, todo administrador, todo gestor de empresa, ele precisa ter o CRA. Inclusive, tem surgido aí uma certa fiscalização, uma certa cobrança maior do CRA na cobrança de que os profissionais ligados às diversas áreas administrativas tenham o registro no CRA. Minha cunhada mesmo, ela já era formada em administração, ela é compradora em uma empresa multinacional e ela não tinha o CRA e ela teve uma multa lá, a empresa tomou uma multa por conta desse não registro. Então tem que ficar esperto com isso também. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. A Leiliane participa dizendo aqui que comprar à vista sempre será a melhor opção se tiver caixa, fora o desconto que conseguimos em comprar à vista. Depende do desconto, diz a Tamires. Que mais? Comprar à vista é sempre bom, a Thalia diz. Mas no caso da empresa, depende se o caixa está em boas condições para comprar no momento. Depende do desconto, exato. Depende, né, professor? Diz a Lídia. É isso aí, galera. Não existe, na verdade, não é uma decisão fácil. Depende do volume de caixa disponível, depende do desconto que você vai ter. Às vezes é melhor você não pagar o seu fornecedor, o seu cliente, não pagar o fornecedor, não pagar o seu fornecedor, fazer uma antecipação do pagamento desse fornecedor, porque deixar o dinheiro rendendo em uma aplicação financeira vai te trazer melhor rentabilidade. O desconto que ele te oferece é um desconto muito pequeno, então é melhor você aproveitar outra oportunidade do que aquela situação. Ou até mesmo, o desconto até pode ser significativo, mas a sua relação com o banco precisa ser melhorada, então você pode priorizar essa relação ao invés de fazer uma antecipação. Você perde ali parte do desconto ou integralmente o desconto, mas você tem um objetivo. A grande questão é qual é o objetivo? Vou antecipar esse dinheiro, vou antecipar o pagamento da conta, por quê? Eu vou ter que pagar hoje, mas se eu pagar amanhã, o que eu faço com o meu dinheiro nesse período?
Se o banco te dá crédito, o que você faz com esse crédito? Você precisa fazer esse dinheiro render, você precisa fazer esse dinheiro crescer para você pagar depois o banco, né, devolver o dinheiro para o banco, mas tendo feito bom uso do dinheiro. Então não é uma decisão fácil, não é uma decisão simples. Às vezes a gente tem o preconceito e a questão de pagar juros é muito ruim, mas existem alguns benefícios tributários com relação ao pagamento de juros. Então, até de certa forma incentiva que a empresa tome crédito, porque ela vai fazer alguns abatimentos e isso vai melhorar o desempenho da empresa. A gente vai ver isso aí, um exemplo lá mais para o final do conteúdo da aula de hoje, ok? Então, pagar juros é ruim? É ruim, mas não é o pior dos mundos, tá? Bom, para a gente entender esse contexto aqui do contas a pagar, contas a receber, a gente precisa só fazer uma recapitulação do que é um ciclo de caixa, do ciclo empresarial. Então, basicamente, de uma maneira bem sucinta, o ciclo empresarial ele diz respeito a todo o processo de produção ou de execução de um serviço, né? Quando a gente fala produção, tal, quando a gente fala produto, a gente também está subentendendo o serviço, tá? Então, o ciclo empresarial ele vai da produção ou da aquisição da matéria-prima para a produção, a etapa de vendas e depois o recebimento. Não necessariamente o recebimento acontece no mesmo momento da venda, porque você está vendendo a prazo. Então, você só vai receber daqui 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias. Então, não necessariamente o processo ele se encerra na venda. A venda é só mais uma etapa do nosso ciclo. E esse ciclo vai fazer com que o dinheiro demore para entrar no caixa. Então, ele vai retardar a entrada de caixa. E aí entra no nosso foco, que é o ciclo financeiro. Também chamado de ciclo de caixa, ele vai do tempo entre o pagamento do fornecedor, ou seja, comprei a mercadoria, preciso pagar o meu fornecedor, seja à vista ou seja a prazo, e até o meu recebimento de vendas. Quanto maior for o ciclo de caixa, pior será para a empresa, pois ela necessitará de mais capital de giro para financiar as suas atividades. Quer dizer o seguinte, se você compra uma mercadoria, compra aqui no dia 1º, você tem que pagar essa mercadoria já depois de 15 dias, depois de 30 dias, mas o seu processo produtivo demora ali 20 dias ou 30 dias ou até 40 dias para se concluir e disponibilizar o produto para venda e ainda vai vender a prazo, vai demorar 60 dias para o dinheiro entrar na tua conta, sendo que você já teve desembolsos nesse período, aí faz com que você tenha que colocar mais dinheiro só para a empresa girar sem receber nada. Então, olha a complexidade desse processo. Se você tem todas as contas vencendo muito rápido, mais rápido do que você recebe, você tem uma situação complicada para lidar no seu caixa. Existem situações que isso é natural, faz parte do contexto daquele setor, daquela empresa. Mas existem situações que você consegue trabalhar ali recebendo antes de ter que pagar. Olha que cenário sensacional. Você comprou, não fez nenhum desembolso, não fez nenhum pagamento, pegou o produto, vamos pensar que você comprou uma camisa, vai revender essa camisa, vendeu no dia seguinte, já gerou lucro, já recebeu a lucratividade sobre a venda daquela camiseta, vai vendendo as outras camisetas e até chegar a data do vencimento daquela compra no dia 1º, você já vendeu todo o seu estoque, já tem o seu lucro, você está pagando algo com a venda dos produtos. Você não teve que desembolsar dinheiro, teve que tirar dinheiro do seu bolso para cumprir com a compra, com o pagamento da sua matéria-prima. É a melhor das situações. Você está trabalhando com crédito, com dinheiro dos outros e fazendo mais dinheiro. É a melhor situação, mas nem todos os contextos é possível aplicar dessa forma. Aqui um exemplo de fluxo de caixa, né, do ciclo operacional. A gente tem aqui a primeira etapa, onde é feita a compra da matéria-prima. O prazo médio de pagamento se dá em 35 dias.
esse é o meu prazo médio de pagamento, quer dizer, eu comprei, vou pagar daqui 35 dias. Nesse período, eu tive um prazo médio de estocagem de 85 dias, quer dizer, eu comprei a mercadoria aqui, estou fazendo todo o processo produtivo, está passando por todas essas etapas, demorou 85 dias para disponibilizar o produto para venda e conseguir efetivar a venda. A venda aconteceu, eu tive ainda mais alguns dias até o recebimento, 70 dias até o recebimento. O meu ciclo operacional ele foi de 155 dias. Basicamente, eu tenho a soma do meu prazo médio de estoque, mais o prazo médio de recebimento e menos o prazo médio de pagamento. Eu tenho aqui um ciclo de caixa de 120 dias. Aqui apenas para contextualizar, tá? A gente tem uma outra aula que vai abordar com mais detalhes a questão do ciclo. Apenas para vocês entenderem que a velocidade a qual o dinheiro entra e sai do caixa vai imprimir maior emergencialidade no uso do dinheiro. Comprar à vista ou comprar a prazo? Depende da sequência de pagamentos que eu preciso fazer e da sequência de recebimentos que estão previstos de acontecer. Porque a previsão não é necessariamente o que acontece de fato. Quem lida, já está na lida com a operação do departamento financeiro, sabe que, eventualmente, as pessoas atrasam seus pagamentos. Bom, aí a gente entra no contas a pagar, que tem como finalidade controlar justamente os valores a pagar. Óbvio, né? Não tem... Que outra definição poderíamos ter? Provenientes das compras de produtos e serviços, impostos e despesas, ou seja, tudo aquilo que está vinculado com a atividade empresarial. Aquilo que a empresa faz, ela vai precisar consumir produtos e serviços, ela vai ter que pagar impostos, é a nossa realidade, e a gente tem despesas. Despesas administrativas, custos fixos, custos variáveis, que vão gerar ali uma necessidade de pagamentos e a gente precisa controlar isso. Então, a gente vai, no contas a pagar, estabelecer as prioridades de pagamento em caso de dificuldades financeiras, né? Aqui entra as políticas de contas a pagar. A gente vai calcular o montante de compromissos já vencidos, você pode estar devendo na praça, não pagos, também em caso de dificuldades financeiras, e fornece informações para elaboração do fluxo de caixa. Então, você está controlando tudo que vai ter que pagar, tudo que vai ter que sair da sua conta, tudo que vai ter que sair de dinheiro da sua conta para diversas situações. E, normalmente, assim como acontece lá no orçamento familiar, né, nas contas da sua casa, você tem mais pagamentos do que recebimentos. E aí as coisas se complicam. Quando você tem mais pagamentos do que recebimentos, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas ali de administrar. Mas com uma boa ferramenta, com um bom rigor de controle, você segue a vida e vai fazendo bom uso do dinheiro, sabendo que você não pode gastar mais do que aquilo que você recebe. As funções do contas a pagar é estabelecer uma política de pagamentos. Como que você vai efetivar o pagamento? Quais são as datas que você efetiva o pagamento? Quais são as condições para você efetivar um pagamento? Então, você tem que ter um cadastro prévio, você tem que ter uma ordem de pagamento, você tem toda uma burocratização e um processamento de informação que vai gerar a política de pagamento. Isso aqui é fundamental para a organização do contas a pagar. Controlar os adiantamentos a fornecedores, ou seja, pagar antecipado. Controlar abatimentos e devoluções de mercadorias. Você vendeu a mercadoria, teve algum problema com a mercadoria, você vai conceder abatimentos para o seu cliente, ou vai ter que devolver a mercadoria. Então, assim, tem problemas que você vai ter que gerir nesse sentido. Controlar as cobranças bancárias e cobranças em carteira, ou seja, aqueles sistemas informatizados que possibilitam a emissão de duplicatas de maneira direta, com já taxas inclusas, paga pelo cliente ou paga
própria empresa. Então, são sistemas de gerenciamento das dívidas que a empresa vai criando com os seus clientes. E a liberação de duplicatas para pagamentos, né? Então, a gente vai controlar basicamente isso, são as nossas funções no contas a pagar. Olha que interessante, o contas a pagar é uma fonte de financiamento de curto prazo e sem nenhuma garantia. Então, você está comprando dos seus fornecedores, vai pagar futuramente e não necessariamente está tendo que dar algum tipo de garantia, alguma garantia real ou fiduciária. Creio que o professor Marcelo comentou um pouquinho com vocês sobre isso, eu vi lá nos slides dele, lá ele estava falando um pouquinho sobre isso. Então, você faz um acordo, às vezes assina contrato, às vezes não tem nem contrato, mas você tem uma promessa de pagamento em uma data futura e você não teve que ir lá fazer nenhuma assinatura de aval, você não teve que apresentar lá uma duplicata, você não teve que ir lá apresentar um bem, um ativo da empresa como garantia que você vai de fato pagar. Então, o contas a pagar é uma fonte de financiamento da empresa gerada de uma maneira até que natural nas nossas relações do mercado. E isso não gera a necessidade de garantias. Toda vez que a gente vai pegar um empréstimo bancário e ele pede para a gente garantias, o que ele está fazendo? Ele está atenuando o risco do não recebimento. Isso vai melhorar a taxa de juros não vai ficar tão alta, porque tem uma garantia ali que o banco pode tomar. E nesse contexto do contas a pagar, não tem essa garantia. Se você deixar de pagar, o seu fornecedor vai ter que te processar, ele vai ter que entrar com uma ação, vai ter que negativar o nome da empresa para tentar receber. Então, é uma grande vantagem na estratégia empresarial. Aqui o nosso foco, como é contas a pagar, né, sempre vai ser aqui do ponto de vista do comprador. Então a gente está vendo sempre o benefício, quando a gente está falando em contas a pagar, sempre o benefício para a empresa. Eu que vou pagar, então eu quero pagar no maior prazo possível com o melhor desconto possível. Olha que fantástico. Então, essa situação que a gente quer valorizar. É uma conta, é um ativo de curto prazo, é um passivo de curto prazo sem garantias, né, sem a necessidade de garantias que encareçam a relação, e a gente está sempre pensando no comprador. Então, a gente quer o maior prazo, a gente quer pagar no maior prazo e ter o maior desconto sempre. Então, administração de contas a pagar pela empresa no prazo transcorrido entre a compra de matéria-prima e a efetivação do pagamento. É o resumo do que é o contas a pagar. Esse passivo espontâneo ele vai se originar das atividades rotineiras da empresa, né, do que a gente já acabou de comentar, das vendas, tudo aquilo que você vende. No caso, você vai vender, você precisa também pagar os seus fornecedores, né? Você tem impostos já que você já consegue prever, você tem a folha de pagamento que você vai ter que pagar os seus funcionários, os serviços que você vai implementar. Então, tudo isso vai fazer com que aumente esse passivo espontâneo, que é o contas a pagar, tá? Então, as despesas e oh, meu Deus do céu, a caneta está fazendo pular o slide. Então, o aumento das vendas, ele vai provocar o aumento do contas a pagar. Por que o aumento das vendas? Né? Você vai falar assim, mas eu estou vendendo, não estou comprando. O aumento das vendas no sentido de que quanto mais eu vender, mais eu vou ter que comprar. Porque o meu estoque ele vai ser baixado. Para eu continuar vendendo mais, eu vou ter que produzir mais. Então, quanto mais eu aumento as vendas, consequentemente, eu vou precisar de mais prazos, eu vou renovar essas compras e vou ter que pagar mais, vou aumentar o meu contas a pagar. Então, o meu endividamento ele vai crescendo também à medida que o meu volume de vendas cresce. Para vender, eu preciso produzir. Para produzir, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de serviços. Então, eu vou ter que
comprar esses serviços e não necessariamente desembolsar o pagamento. Vai ser para uma data futura. Então, o aumento das vendas imprime esse aumento também no contas a pagar, ok? O papel no ciclo de conversão de caixa, né? A gente tem dois papéis aqui que vai estar vinculado ao prazo médio de pagamento, que a gente viu lá no desenho do ciclo de caixa, o prazo médio de pagamento. Ele vai se dividir em duas etapas, que é o tempo decorrido entre a compra da matéria-prima e a remessa do pagamento pela empresa, ou seja, comprei a matéria-prima e o tempo que vai demandar até ter o pagamento da dívida, e a duração do float. O float é nada mais do que o tempo de processamento, vamos colocar assim, né? O tempo de conciliação. Por exemplo, até no vídeo que eu comentei essa semana, eu postei lá no fórum de finanças e blá blá blá, o apresentador lá, o youtuber, ele comenta sobre o float no caso do Tesouro Direto, que nada mais é como se fosse uma situação assim, a qual você vai fazer uma transferência, vai fazer um DOC, uma transferência bancária da sua conta direto para a minha conta. Então você faz a operação hoje, fez a operação hoje, colocou o dinheiro lá, deu o aval assinou a transferência, foi para a minha conta. Na sua conta já tem a baixa daquela transferência. Na minha conta, nesse dia de hoje, não tem nada, só vai aparecer amanhã essa contabilização. Então, isso é o float, que é justamente esse tempo, esse período que fica assim, tipo, vagando no espaço, não tem, o dinheiro está perdido nesse momento, perdido entre aspas, tá? Então, é o momento que a transação está sendo de fato efetivada. Às vezes, em alguns processos, por exemplo, você está fazendo resgate de aplicações financeiras, às vezes você tem lá que o resgate ele se dá em D+3. D+3 é o dia que você fez a solicitação do resgate mais 3 dias de compensação. Esse é o float, que é o tempo de compensação de fato o dinheiro estar disponível nas suas mãos. Então, se você tem uma aplicação financeira, se tem uma emergência de caixa, precisa pagar hoje e o resgate dessa aplicação financeira é de D+2, você não vai conseguir ter o dinheiro em tempo hábil. Então, isso vai ampliar ainda mais o nosso prazo médio de pagamentos, né? O tempo que a gente vai demandar para receber e pagar. Isso afeta não só nós, como compradores, mas nós também quando a gente vai receber esses valores. Então, ele afeta os dois lados. O prazo médio de pagamento ele vai ser afetado pelo o prazo entre a compra da matéria-prima e, de fato, o pagamento, e também esse float, que é o tempo de compensação, de disponibilidade real do dinheiro em conta, no caso do nosso fornecedor. A meta da empresa é estender o prazo de pagamento ao máximo, quer dizer, quero pagar no maior tempo possível, sem prejudicar o meu rating. O que é o rating? É a sua análise de crédito, é a sua capacidade, é a sua avaliação de crédito no mercado. Você é classificado como? A gente pode colocar lá de 0 a 100 e vou te classificar lá como 80. Quer dizer, você está lá dentro de uma média de um bom pagador, ou te classifico lá como 30, quer dizer, você é um péssimo pagador, classifico como 0, nem tenho informação sobre você. Então, esse rating, ele vai classificar as empresas, vai classificar, pode fazer isso internamente ou contratar serviços terceirizados que vão fazer o rating da empresa, e você vai conseguir ter uma noção de risco de conceder crédito para a empresa. Então, a gente quer postergar ao máximo o nosso pagamento sem ficar sujo na praça. A gente não quer perder ou fragilizar a nossa relação comercial. A gente quer fazer tudo isso em uma relação que seja ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha nesse processo. Então, a gente quer sempre o maior prazo de pagamento. Para isso, a gente sempre vai ter um princípio. No contas a pagar,
a regra básica é pagar no último dia possível. A gente não vai antecipar os pagamentos sem um benefício plausível. Por exemplo, a gente tem termos de pagamento líquido 30, quer dizer, pagar em 30 dias. Então, a gente só vai pagar no dia 30. Se a gente comprou e a gente vai pagar, a gente tem a condição de pagamento em 30 dias, a gente só vai pagar em 30 dias. A gente não vai pagar antes, porque a gente vai fazer o uso do dinheiro, do nosso dinheiro, para outras finalidades. Obviamente, isso permite o máximo de uso de empréstimos sem juros. A gente está pegando um crédito, e a gente não está pagando juros por esse crédito. Olha que fantástico. Se você pegasse dinheiro no banco para comprar à vista do seu fornecedor, você ia pagar depois juros para o banco. Aqui você está pegando do fornecedor e não está pagando juros. Na verdade, presta atenção, existe um juros que está implícito. A gente vai mostrar isso depois. Já está embutido no preço. Mas normalmente esse juros é um juros comercial, né, da relação comercial, e ele tende a ser menor do que os juros cobrados pelos bancos. Então aí há uma vantagem. Quando os juros não estão tão favoráveis, não estão tão amigos assim, aí compensa a gente só pagar lá no último dia do vencimento, ok? Então a regra básica do contas a pagar é pagar no último dia de vencimento. Tem um benefício de desconto? Analise esse benefício de desconto. Usar isso aqui para uma outra atividade, pagar uma outra conta, é nosso grande dilema. Os termos de crédito que os fornecedores oferecem a uma empresa permitem a ela postergar o pagamento das compras, né? Como o custo do fornecedor fica nos fundos empatados em mercadorias após a venda, provavelmente já está refletindo o preço. O que isso quer dizer? O comprador paga imediatamente esse benefício. É o que eu acabei de explicar para vocês. O custo financeiro desse empréstimo já está dentro do preço de venda. Então ele empata. Ele está te dando crédito, está te permitindo que você pague daqui um determinado período, mas ele já embutiu no preço de venda a despesa financeira dele. A atividade dele é vender mesa. Não é conceder crédito, a atividade dele não é financeira. É uma segunda atividade que não é o foco dele. E aí, quando ele está fazendo essa atividade bancária de fornecer crédito, o que ele está fazendo, o que ele precisa fazer é embutir no preço essa contrapartida. Então, você está tomando um benefício de pagar daqui 30 dias, legal, mas você está pagando por isso, tá? Por isso que quando a gente fala assim, tem o desconto para pagar antecipado? Tem o desconto. Aí sim você está pagando o valor à vista, o valor real. E aí aqui ele repete aqui a recomendação de sempre, se a empresa pretende aproveitar um desconto financeiro, deve pagar no último dia do prazo de vencimento do desconto. Quer dizer, tem a possibilidade de desconto é até pagamento do dia 10, então lá no dia 10 eu não vou pagar no dia 9, eu vou pagar no dia 10 para usufruir do desconto, de uma possibilidade de desconto financeiro, de pagar ali de fato sem juros ou minimizar aí o efeito dos juros que eu estou pagando por utilizar a concessão de crédito dos meus fornecedores. E aí a gente pode fazer um cálculo dessa renúncia do desconto. A gente tem uma possibilidade implícita de taxa de juros dentro do crédito, que a gente está postergando para alguns dias, mas a gente pode determinar quanto que isso vai custar para a gente, né? Então a gente vai ter um exemplo aqui de a renúncia desse custo, desse desconto, quanto que isso vai representar para a gente. Aí um exemplo, a Lawrence Industries, operadora de uma pequena rede de sorveterias, comprou R$1.000 em produtos e mercadorias no dia 27 de fevereiro, de um fornecedor que oferecia em termos de 2% líquido 30 dias, isso quer dizer 2% de desconto para pagamento em 30 dias, a contar do final do mês. Então, do final do mês, regride,
Então a gente comprou no dia 27, mas só vai começar a contar ali no dia 1º. 1º do próximo mês, de março, né? Se a empresa aproveitar um desconto financeiro, ela pagará R$ 980. Então, a gente tem lá, para calcular o nosso desconto de 2%, então, pego os 2%, multiplico pelo valor da mercadoria, subtraio novamente do valor da mercadoria, vou chegar a esse valor aqui de 980. Para pagamento, em 10 de março, com R$ 20 de desconto. Então, o meu valor original, já com juros embutido, é de R$ 1.000. Com o desconto, 980. Se ela precisar renunciar esse pagamento, pagando só lá no dia 30, que é aqui, ó, o vencimento líquido 30 de março. Ela pode ficar com o dinheiro por mais 20 dias, usar para uma outra situação, mas a empresa ela vai abrir mão da oportunidade de pagar os 980. Como que isso fica? Veja esse gráfico. A compra foi feita aqui, ó, no dia 27. A condição de pagamento foi de líquido 30. Então, a contar do final do mês. Então, a gente pega aqui o final do mês e regride isso para o começo do mês. Se pagar no dia 10, a gente tem um desconto de R$ 20. Quer dizer, por 20 dias, para usar o dinheiro nesse prazo de 20 dias, eu vou te dar um desconto de 2% para antecipar isso aqui. Então, essa é a minha taxa de desconto, a minha taxa de antecipação. Eu vou ter um benefício. E aí, mas esse benefício, ele é salutar? Ele é bom para a empresa? A gente vai calcular através dessa equaçãozinha aqui, que diz respeito que o custo de renúncia do desconto financeiro vai ser igual ao desconto financeiro menos o dividido pelo resultado de 1 menos o desconto financeiro, vezes 365 dias ou 360. Você pode usar os dois números. Depende de cada autor aqui, ele vai trabalhar com o calendário comercial ou o calendário regular. E o N, que é o número de dias que você está recebendo de antecipação. Como que eu calculo isso nesse contexto? Vou substituir aqueles 2%. Lembrando que quando a gente pega um indicador, quando a gente traz para dentro da fórmula, a gente tem que trazê-lo na forma decimal. Então, eu tenho aqui os 2%. Então, quando eu converto ele, divido por 100, eu tenho... divido por 100, eu tenho 0,02. Ok? Perdão pela letra, a caneta não está ajudando aqui. 0,02. E aí, as etapas do cálculo. Substituo os valores dentro da fórmula que eu conheço. 0,02 dividido por 1 menos 0,02 vezes 365 dividido por 20. Resolvo essas simples operações de menos 1 menos o desconto. Depois divido as etapas, divido esta etapa, né? Essa divisão e esta divisão. Chego a 0,02048 vezes 18,25, chego a 0,372449. Multiplico por 100 para converter esse resultado decimal para percentual. Então, eu tenho que o custo de renúncia equivale a 37%. E aí eu penso assim, eu vou comparar isso com outros dados, né? Vou comparar isso com o mercado. O mercado, qual é o custo de crédito, qual é o custo de tomar esse dinheiro emprestado no mercado? Se o custo de tomar esse dinheiro no mercado for maior do que esses 37%, então, bacana, você está fazendo melhor uso do seu dinheiro. Agora, se na outra, o inverso, o custo for menor de pegar esse dinheiro no mercado financeiro, é melhor usar esse dinheiro para outra finalidade do que tomar esse empréstimo usufruir do benefício desse desconto, que não está sendo tão benefício assim. Mas isso é uma situação que a gente está pensando apenas em um desconto, a situação de um desconto único. Mas se essa possibilidade é uma relação contínua com o nosso fornecedor, essa possibilidade ela vai
se ampliar. Então, a gente vai ter ali uma sucessão de descontos ao longo de um período. Então, pensando ali ao longo de um ano, a gente pode ter mais descontos, né? Todo mês a gente pode ter esse desconto. E aí, existe uma outra forma de a gente ver isso? Sim, tem uma outra fórmula, e aí a gente vai pensar nisso aqui, que é o custo de renúncia contínua do desconto financeiro. E aí, enquanto aqui a gente estava tendo uma situação semelhante lá à capitalização simples, aqui a gente vai ter uma semelhança com a capitalização composta. Então, a gente vai ter ali juros correndo sobre juros. Então, vou pegar os mesmos dados do enunciado anterior, né? O mesmo contexto, os mesmos números, e vou trabalhar agora dentro desta linda e bela fórmula. Substitui os valores dentro da fórmula, né? O desconto continua de 0,2, 1 menos o desconto, então dá 0,98, 365 elevado, dividido por 20, esse vai ser o meu expoente, então tenho aqui uma potenciação. Resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, né? Faço a divisão e depois a soma. Então, divido 0,02 por 0,98, mais 1, tenho 1,0248, elevado a 18,25. Veja que esses números que estão aparecendo aqui, eles já apareceram lá no outro cálculo, só que em posições, em operações diferentes. Menos 1, a gente vai chegar em 0,4458, vezes 100 para a gente converter para representação percentual. Então, a gente tem uma noção agora de que se a empresa renunciar continuamente esses descontos financeiros de 2%, o efeito que ela vai trazer, pensando no ano inteiro, no período completo, a gente tem 44,58% de custo que a gente está, de um desconto que a gente está abrindo mão. Então, aí a gente compara, mas isso aqui é bom ou ruim? Comparado ao quê? Vai comparar sempre ao mercado financeiro. Ao mercado financeiro ou outro fornecedor. O desconto que outro fornecedor te oferece é melhor, as condições são melhores, você vai confrontar isso entre os outros fornecedores e com o mercado financeiro também, ver o custo de tomar esse crédito, tomar esse dinheiro direto do sistema bancário. E aí, o que a gente escolhe? O banco ou o crédito comercial? Qual que é o melhor? A gente vai ter que analisar isso. Vamos pensar em uma situação aqui que a gente tem duas alternativas, já pensando em usar de uma forma, usar o crédito e usar também um empréstimo do sistema bancário. Então, uma empresa ela tem essa seguinte evolução, na alternativa 1. Diariamente ela faz compra dos seus estoques a prazo, cada compra é de R$ 32.666,67 e esse valor já é com desconto após os 10 dias. No 11º dia, a empresa estaria com R$ 326.666,67. Isso quer dizer 10 vezes a compra nesses 10 dias. Mais uma nova compra no 11º dia, eu tenho que fazer mais uma compra desse estoque, mas iria receber um pagamento porque estava vendendo a prazo, ok? Vendendo a prazo, comecei a receber no 11º dia, então eu tive lá já uma entrada, uma saída, então meu saldo ficou equivalente a 10 dias do meu estoque. A empresa pagará as primeiras compras, as primeiras 10 compras, e financiará as 20 compras pagando juros de 10%. Na segunda alternativa, a empresa vai acontecer a mesma situação, ela vai comprar com desconto para 10 dias, o mesmo valor. No 11º dia acontece a mesma situação, o mesmo volume de estoque, de dívida, de contas a pagar. E a empresa pagará somente no dia 30, ou seja, ela vai perder o desconto. Aquele desconto que estava programado lá já para pagar no 10º dia, você vai perder esse desconto, não vai usufruir desse desconto e você vai acumular, já que você vai pagar tudo lá no dia 30, então você vai acumular 980 mil devendo para seus fornecedores. Como que isso fica aqui no nosso balanço? Pensando na primeira alternativa, né?
Esses dados aqui de caixa, de contas a receber, de estoques ativos, esses dados eles já vêm, tá? Vocês não precisam se preocupar com eles. A gente só está dando foco aqui no nosso passivo, tá? Então a gente está dando foco somente aqui, no passivo. Então eu quero que vocês observem aqui o contas a pagar e o empréstimos a pagar. Então na primeira situação eu tenho um acúmulo de 326 mil de contas a pagar e o resto que eu teria que comprar daqueles outros 20 dias, eu não comprei, eu não usei crédito do meu fornecedor. Eu usei o empréstimo bancário para custear isso. Provisões e patrimônio líquido é a mesma coisa para as duas situações, isso não afeta a nossa situação. O que vai mudar também na segunda etapa? É a questão de juros e descontos perdidos. Neste caso, eu não perdi o desconto, porque eu paguei no vencimento, eu paguei no dia 10. E gerou juros que eu preciso pagar em função desse empréstimo de 10%, eu vou ter que pagar aqui os R$ 65.033 de juros. Faço os abatimentos, né, as vendas, as receitas, menos as minhas despesas, os meus custos, impostos, e eu chego num lucro líquido de 704.800. E na segunda alternativa, o que acontece? A segunda alternativa, eu não fiz nenhum pagamento, eu não paguei nada, eu só vou pagar lá no último dia, então eu acumulei uma dívida de 980 mil. O que muda daqui para baixo? Eu não tenho pagamento de juros, eu não vou pagar nada de juros, então não paguei nada de juros, mas os descontos que eu perdi, eu vou ter que contabilizar isso. Descontos perdidos por não aproveitar esse abatimento. O que acontece como resultado final é que eu tive perdas, eu tive perdas financeiras, ok? Eu não tive uma perda com a matéria-prima, não tive uma perda no volume de vendas, o que eu tive uma perda financeira de 240 mil e o meu resultado, olha que lindo, ele é muito menor do que quando eu pego empréstimo no banco, pago juros para o banco e tenho ainda um retorno melhor. Quer dizer, eu estou fazendo mais com menos dinheiro meu e mais dinheiro do banco, que neste caso o crédito do banco era menos caro do que o crédito que o meu fornecedor me concedia. Quer dizer, o benefício que o meu fornecedor me concedia não era tão atrativo assim para eu poder usá-lo e me beneficiar disso. Então a gente está agora tendo elementos para comparar uma situação com outra, ok? A gente vai para um breve intervalo para tomar uma água, eu volto aqui no chat para dar uma olhada no que vocês estão comentando e a gente volta com mais conteúdo. Abraço! Voltamos, temos pouco tempo para concluir o conteúdo da aula, então vou voltar já respondendo algumas perguntas aqui no chat. A Leiliane não conhecia aqui o CRA, né, o Conselho Regional de Administração. É fundamental aí para as operações. A Lídia fala que fica confusa quando eu falo em investir o dinheiro da empresa. Exato, Lídia. É utilizar o recurso que está disponível, o dinheiro está lá, livre no caixa. O que você faz com esse dinheiro? Sai pagando a torto de direito, antecipando contas? Não necessariamente. Se o benefício da antecipação é menor do que o benefício de pegar esse dinheiro e aplicar em títulos de renda fixa, de renda variável, você vai ir para esses títulos de renda fixa e variável. A questão é qual é a rentabilidade que o título vai te dar
e a capacidade de liquidez que esse título tem. Por exemplo, você vai aplicar lá em um CDB e você fica lá, tem um prazo de carência de 6 meses. Pô, você vai ficar travado no CDB por 6 meses, você não vai poder resgatar. Então, você está travado, então ele tem menor liquidez. Agora, você coloca o dinheiro na poupança, uma caderneta de poupança, você consegue sacar ali no período menor. O problema é que na poupança você não tem rentabilidade diária. Então, vamos para um outro título aí, o Tesouro Selic. Coloca o dinheiro lá no Tesouro Selic, ele tem rentabilidade diária, então, naquele período que ficou aplicado, você vai ter um ganho de capital. Obviamente, você tem produtos específicos de liquidez menor, liquidez imediata, e quanto mais for imediata essa liquidez, menor é a taxa de rentabilidade, ok? Porque o interesse do banco, da instituição financeira, é ficar com o seu dinheiro o máximo de tempo possível para ele lucrar muito e te pagar menos, ok? Então é isso que a gente está falando, esse contexto de usar o dinheiro que está disponível para outras ações. Pagamento de impostos, investir na empresa e depois negociar. Pagar os impostos ou investir o dinheiro e depois negociar. Pode ser também. Aí a empresa que vai definir essa sequência, Silvana. Se vai pagar os impostos, se vai investir o dinheiro, se depois vai negociar. Você pode inverter. Primeiro negociar, pagar os impostos e por último investir. Né? Você investe aquilo que está sobrando, você não vai investir aquilo que está faltando. Então, ainda mais o impacto que vai ter ali se você não pagar impostos e se você tem uma relação de prestação de serviço com um órgão público, tá fornecendo algum serviço para a prefeitura, se você ficar inadimplente com os seus impostos, você vai ser excluído, você não vai poder mais prestar serviço. Então, aí, cada situação, cada empresa vai ter que avaliar essa sequência, ok? Setor público é complexo, perigoso também, gosto bastante, não entendi nada da conta. Silvana, a conta ela não é complexa, depois eu peço que você assista novamente a aula para a gente poder dar conta desse conteúdo, tá? O custo de renúncia, desconto deve ser menor que o custo de crédito. Ele deve ser menor do que as outras alternativas, Tyler. Ele tem que ser menor do que ele tem que ser, na verdade, tem que ser maior do que as outras alternativas de crédito. Então, você está tendo um benefício por utilizar uma fonte de crédito do seu fornecedor que você está deixando de ter o benefício total do prazo e você está antecipando esse pagamento. Por antecipar esse pagamento, qual o custo disso? Qual seria o custo de você não antecipar esse pagamento? É uma perda desses 2%? Isso representa quanto para você no ano? Em finanças, prestem atenção nisso, em finanças a gente costuma muito anualizar as nossas contas. A gente costuma pegar o todo e avaliar o todo, não somente uma situação. Então, quando a gente pega ali esse desconto e avalia o desconto de um fornecedor, a gente olha esse desconto ao longo de um período, de um ano inteiro, por isso 365 dias, porque a gente está pensando em um período de um ano inteiro, então a gente está comparando num período de um ano inteiro quanto que isso refletiria para mim, qual o benefício que isso me traria. Qual a perda que eu teria nesse prazo de um ano? Então, a gente sempre trabalha nisso. Quando vocês trabalharam aqui a aula com o professor Marcelo dos Santos, os índices financeiros, você não fica trabalhando um índice de uma semana, um índice de um mês. Você pode trabalhar, mas o contexto é muito curto para se determinar de fato se teve uma recuperação ou um retrocesso. Então, a gente trabalha ali no período de um ano. E aí a gente trabalha ali, aquele período de um ano fechado, e a gente consegue avaliar se de fato a gente teve ganhos, se a gente teve evoluções, se a gente teve perdas. Então a gente está anualizando esse custo, que seria de 2%. Qual o impacto de 2% em um ano? É isso que a gente está fazendo, é isso que a metodologia está nos ensinando a fazer. E quando a gente pensa assim na consecutiva, quando a gente pensa em descontos consecutivos sendo perdidos, a gente não está aproveitando esses descontos,
quanto que a gente estaria perdendo nesse desconto? Quanto que a gente poderia estar aproveitando? A gente poderia estar tendo um benefício equivalente a 40 e... voltar aqui, a 44% em um ano. Então, esse benefício é um benefício significativo. Se você colocar em uma aplicação financeira, esse dinheiro vai te render quanto no ano? Se te render base de 44,58% no ano, beleza, vai para esse investimento, coloca o dinheiro lá, faz melhor uso em uma outra situação, não nessa situação de usufruir o desconto. Então, a gente fica pensando assim, pagar à vista, aproveitar o desconto, sempre é a melhor situação. Depende. Você tem que avaliar mais coisas. Não dá para a gente ir cravadinho assim, né? O cabresto do cavalo e não conseguir olhar para o lado, não conseguir olhar para as situações do mercado. A gente precisa olhar para mais coisas. E é isso que a gente está trabalhando com vocês, dando mais coisas para entrar na cabeça de vocês, mais problemas para vocês pensarem, para tomarem melhor uso, fazerem melhor uso do dinheiro que é escasso. Vamos lá, sequência agora com contas a receber. Bom, basicamente a finalidade é de receber e controlar tudo aquilo que tudo que a gente está vendendo a prazo. Então agora do ponto de vista nosso, nós estamos concedendo crédito, a gente não está recebendo crédito, a gente está concedendo crédito. Então, um dos objetivos da finalidade de contas a pagar é fornecer informações sobre esse total de valores, né? A gente tem que controlar, a gente não pode estourar os nossos limites de contas de disponibilidade de crédito. Estimar os valores que entrarão, isso é uma previsão de entrada, não necessariamente vai se efetivar, tem empresa que vai furar o pagamento. Conhecer o montante de contas já vencidas, ou seja, quanto que estão te devendo e por quanto tempo estão te devendo. Tomar as providências de contestação, de cobrança desses valores. Receber informações sobre os clientes que pagam em dia, então a gente vai valorizar os clientes que pagam em dia e vai de alguma forma dificultar a vida dos clientes que pagam a prazo, até mesmo de não mais se relacionar com esses clientes. A gente pode abrir mão desses clientes em função dos problemas que eles nos geram. Então aí cabe a decisão da gestão da empresa. Então o departamento financeiro vai mostrar, olha, o departamento comercial, esse cara aqui não é um bom pagador, só está me gerando isso de custo. Sempre atrasa, tem que fazer protesto, tem que brigar para receber. Então, o desgaste que esse cliente nos dá não vale a pena. Então, você abre mão do cliente. Obviamente, isso é algo que precisa ser estudado. Se é um cliente estratégico, se é um cliente que é responsável por 70%, 80%, 90% do seu faturamento, você está totalmente amarrado, você está totalmente preso. Aí quem vai determinar as regras é aquele que é o seu cliente, não você. Aí é complicado. Mas tem muitas empresas que estão nessas situações, principalmente aquelas que fornecem para multinacionais. Você fornece lá para uma montadora, a montadora tem muito mais poder de barganha do que você. Então aí você fica refém. Mas você vai precisar estabelecer essas políticas, tentar um acordo que seja ganha-ganha. As principais funções, né, o que você faz de fato lá no Contas a Receber, você vai analisar o cadastro do cliente, né, para saber se você pode conceder crédito ou não, se ele tem um rate adequado dentro dos seus aspectos, dos seus critérios. Cobrar e receber as duplicatas dentro dos vencimentos, né, você vai estabelecer procedimento para isso, pode ser informatizado ou manual. Os saques de exportação, cobrar e receber os saques de exportação, quando for uma questão de uma empresa exportadora. Controlar as duplicatas em carteiras e as cobranças, ou seja, na contas a pagar você tinha lá o sistema informatizado de boletos, né, que é a carteira gerada de pagamentos, aqui você tem a sua carteira de cobrança. Controlar os eventos financeiros contratuais, ou seja, todos aqueles acordos contratuais com os seus fornecedores, com seus clientes,
e negociar a novação de crédito. Novação, uma palavra diferente aqui, que é a forma de pagamento através da qual uma obrigação antiga é substituída por outra. Você está fazendo aí uma renegociação de uma dívida, você esquece aquele acordo feito anteriormente e você faz um novo acordo. Então, já que não conseguiu pagar daquela forma, vamos fazer um novo contrato, uma nova condição de pagamento. Então, é chamado de novação de crédito, tá? Então, novação, não está faltando palavra, renovação de crédito, é novação mesmo, tá? Um termo pouco usado para aquele que não é de finanças. E aí, comprar a prazo, ok, eu quero o melhor prazo possível. E para minhas vendas? Tenho que vender a prazo também? Se quando eu estou comprando eu quero o maior prazo, você acha que o meu fornecedor também, meu cliente também não está querendo o maior prazo de pagamento? Sim, ele também está querendo o maior prazo de pagamento, mas eu que nessa condição estou dando crédito. Se eu estou dando crédito, então eu vou ter que negociar e buscar os melhores equilíbrios para receber no menor tempo possível e pagar no maior tempo possível. Ok? Então aí os dilemas do contas a pagar e contas a receber. Se você está trabalhando com isso totalmente independente, né? Totalmente separado um dos outros, sem conciliar com o fluxo de caixa, já era, filhão. Vai dar pau na máquina, você vai ter ali um descasamento entre os pagamentos e os recebimentos. Vamos com um exemplo prático aqui. A BL iniciou as atividades no dia 1 com R$800, só tinha R$800, foi o dinheiro que eles abriram a empresa ali com um estoque de R$800 para fazer vendas diárias de R$1.000, todo dia vende R$1.000 e com 10 dias de pagamento. Você vende R$1.000 num dia e vai receber... vende seu estoque de R$800 em um dia e vai receber R$1.000 por esse estoque. Ou seja, tem R$200 aí de lucro no pagamento, mas esse pagamento só acontece no 10º dia, depois do 10º dia. Para reabastecer o estoque, tomou um empréstimo pelos dias em que não recebeu de seus clientes. Ou seja, no dia 2, 3, 4, 5, 6, você vai tomar empréstimo para renovar o seu estoque. Para renovar o seu estoque de R$800. Ao completar os 11 dias, a empresa acumulou os R$10.000 de contas a receber, então os seus clientes estão devendo para você R$10.000, e você começa já a receber também os primeiros pagamentos das compras e tem que comprar mais estoque. Então teve que comprar mais estoque, você juntou aqui o estoque novamente de R$800, você tem contas a receber de R$10.000. Para financiar os outros dias que você não recebeu dos seus clientes, você teve que tomar empréstimo para fazer o seu estoque por esses dias. Então, você tem aqui mais R$8.000 e patrimônio líquido, aquele dinheiro que você tinha investido logo lá no começo, ele aparece aqui, o dinheiro patrimônio líquido, dinheiro investido na abertura da empresa e lucros retidos dos 10 dias, né? 10 dias a cada dia R$200, então eu tenho aqui R$2.000 de lucros que a empresa está auferindo no final desse período. Veja que eu estou usando crédito bancário para financiar minhas atividades, para financiar o meu contas a receber. Então eu não tenho dinheiro para financiar o meu cliente. Então o que eu fiz? Eu tomei crédito, tomei um empréstimo, dei crédito para o meu cliente ali de 10 dias e provavelmente pague esse empréstimo em um período maior do que 10 dias. Então eu já tenho dinheiro que entrou a partir do 11º dia, o dinheiro começa a entrar no meu caixa e aí eu já tenho ali a possibilidade de não mais tomar novos empréstimos para comprar estoque. Eu vou usar o dinheiro que entrou, os R$1.000 que eu recebi no 11º dia, eu uso para comprar mais estoque. E aí eu vou trabalhando o meu contas a receber associado com financiamento bancário. Então, essa é uma outra possibilidade da gente trabalhar os nossos contas a receber. Nós teremos que colocar o dinheiro lá no caixa. Para deixar claro, né? O contas a receber vai depender do volume
de vendas a crédito, então contas a receber ele vai crescer à medida que eu estou vendendo a crédito. Se eu vender à vista, o contas a receber não vai se alterar. Qualquer aumento de contas a receber precisa ser financiado ou por capital próprio, ou você paga pelo crédito que você está dando ao seu cliente, ou você vai ter que terceirizar esse pagamento. A duração do prazo de recebimento acentuará a necessidade de mais recursos direcionados para o contas a receber. Então, quanto maior for a duração desse prazo de recebimento, vai ampliar aí a nossa necessidade de dinheiro direcionado para o contas a receber. Então, tenha isso claro. Quando você vende a prazo, o que você está fazendo é financiar a venda do seu cliente. Então, para o seu cliente. Então, o seu cliente vai pagar a prazo, quem está pagando por esse período do prazo é você que está pagando por isso. Então, é um custo financeiro que você está tendo. Da mesma forma que o seu fornecedor tinha um custo financeiro que você estava abrindo mão ou aceitando aquele desconto, da mesma forma quando você é aquele que concede o crédito. O prazo médio de recebimento, né, ele vai ter aqui duas implicações. A primeira é o intervalo entre a venda e o momento em que o cliente remete o pagamento, né? Aí tem aquela questão do float, que é a remessa do pagamento à entrada do fundo bancário na empresa. A primeira é simplesmente o intervalo lá dos 10 dias. 10 dias. Então, aqui no 11º dia, ele fez o pagamento. Ele pagou no 11º dia. Mas ele fez uma transferência bancária, ele fez um DOC. O dinheiro só vai estar disponível para mim no 12º dia. Então, a gente tem que cobrar os nossos clientes o mais rápido possível, sem perder vendas. Então, entra as nossas políticas de crédito. Estou vendendo, ok, bacana, estou vendendo. Está dando prazo? Dá prazo. Mas a gente não pode ser prazos tão dilatados, porque vai dificultar a minha operacionalização, porque eu vou ter que investir mais dinheiro na empresa, no capital de giro da empresa. Ou posso financiar, buscar empréstimo fora para financiar isso. Mas são decisões estratégicas que a empresa precisa pensar direito. Suponha que uma empresa fabricante de eletrônicos venda 200 mil televisores por um ano ao preço de 198 cada. As vendas são a crédito, em termos de 2% de desconto para pagamento até 10 dias e liquidação em 30 dias. 70% dos clientes aproveitaram o desconto e os demais pagaram o valor integral. Que situação eu tenho aqui? Qual é o meu prazo médio de recebimento? Eu vou pegar os 70% dos meus clientes vezes os 10 dias, que é o prazo a qual eles têm o desconto, o pagamento com desconto. O resto, quanto sobrou? Os 30%. Os 30% pagaram quando? Ao 30º dia. Então, eu vou multiplicar por 30. 0,7 vezes 10 mais 0,3 vezes 30, eu tenho 16 dias. Qual é o volume de vendas médias diárias que a gente está tendo nessa situação? Eu tenho as vendas anuais dividido por 360, que é a quantidade de dias do ano, período comercial. Então, eu tenho os 200 mil de vendas, vezes o preço de venda, 198, dividido por 360. Chega a um volume médio diário de vendas de 110 mil. É isso que eu estou vendendo diariamente. E aí, qual é o meu investimento no contas a receber? Quanto que eu tenho que disponibilizar no meu contas a receber? Eu vou pegar o volume médio diário vezes o prazo médio de pagamento. Então, eu pego 110 mil vezes os 16 dias e chego a 1.760.000. Para eu conseguir operacionalizar a minha empresa com essas condições de pagamento, eu vou ter que investir de alguma forma, diretamente, tirando dinheiro da empresa para operacionalizar o meu contas a receber, ou eu vou ter que pegar dinheiro emprestado, vou pegar dinheiro no sistema bancário para conseguir pagar, financiar os meus clientes. Aí qual vai ser o custo disso? É mais caro eu financiar meu cliente
ou forçar o meu cliente a pagar à vista, forço ele a pagar à vista, e ao forçar ele a pagar à vista, o que acontece? Eu tenho um enrijecimento das condições de crédito, isso vai refletir na perda de vendas. Quando você está comprando, você não quer pagar no maior prazo possível, nas melhores condições possível, no melhor desconto possível? Você quer fazer isso, o seu cliente também quer fazer isso, ele quer ter o maior prazo possível, o maior desconto possível para que ele se sinta satisfeito com aquela compra. Para que isso aconteça, alguém precisa financiar esse prazo, esse interlúdio entre a compra da matéria, a compra do bem e o pagamento efetivo do bem. Se isso não acontecer, você vai ter que vender tudo à vista. E aí imprime uma dificuldade nas relações comerciais. Existem segmentos empresariais que vão te obrigar a seguir o contexto ali daquele setor. O setor já está acostumado a sempre comprar 60, 30 dias. Então, se você vai entrar naquela relação, você vai ser impelido a fazer daquela mesma forma, a menos que você consiga aí, de algum jeito, mudar essa cultura já estabelecida no segmento, no setor de mercado, ok? A gente tem mais alguns elementos para trabalhar, mas eu vou gravar um vídeo à parte e finalizo isso com vocês. Amanhã eu disponibilizo esse conteúdo a mais da aula, ok? Basicamente eu quero deixar essa ideia para vocês. A gente precisa pensar no contas a pagar e contas a receber dos dois prismas, de você tendo que pagar no maior prazo possível e de você receber no menor prazo. Só que da outra lado a gente tem o nosso fornecedor querendo receber no menor prazo e o nosso cliente pagar no maior prazo. Então é um cabo de força. Quem ganha mais é aquele que tem maior poder de barganha, maior poder de relação nessa operação, ok? Eu me despeço de vocês, a gente se vê aí no Moodle e em mais conteúdos. Até breve, pessoal!